Esse curso tem o objetivo de preparar o aluno para realizar a prova de Geografia do ENSEJA com muito mais confiança. Apresenta um conteúdo selecionado especialmente para familiarizá-lo com a forma e a linguagem presentes no exame, aumentando assim a capacidade de entender e resolver as questões. O curso aborda as transformações do espaço geográfico e suas relações com o homem e o meio natural. Na terceira aula, você estudará sobre as novas divisões do mundo pós-globalização, através dos conteúdos sobre as consequências da Segunda Guerra, a criação de organismos internacionais, a nova ordem mundial e muito mais. Olá, animado para mais uma aula repleta de conhecimentos importantes para o seu estudo? Espero que esteja disposto a aprender mais com o nosso curso preparatório de Geografia. Na aula passada, aprendemos sobre diversos assuntos da disciplina de Geografia que frequentemente estão presentes no ENSEJA. Então, antes de começarmos com o conteúdo novo, vamos relembrar os assuntos que vimos na aula passada. Você viu que a globalização é o processo pelo qual economias e sociedades locais passam a participar e se tornar dependentes da economia e cultura internacionais. Além disso, estudou que, ao mesmo tempo em que se firma a existência de um grande mercado mundial, também existe a tendência de os países se agruparem em blocos regionais. Também aprendeu que, ainda que a economia globalizada aproxime os países, ela também gera conflitos. Retomados esses pontos, podemos dar continuidade ao nosso estudo. Ainda há muito que aprender sobre a nova configuração do mundo globalizado. Então vamos lá. Para darmos continuidade, vamos entender como a Segunda Guerra Mundial redefiniu as fronteiras entre os países. Conhecido como Dia D, na data de 6 de junho de 1944, tropas aliadas invadiram a Normandia, na França, ocupada pelos nazistas alemães. Segundo a visão dos países ocidentais, esse dia é comemorado como o início da vitória aliada contra a Alemanha hitlerista. Contudo, hoje em dia, acredita-se que o regime de Hitler já estava condenado desde o ano anterior, quando as tropas alemãs foram derrotadas pelo exército soviético na Batalha de Stalingrado. Após esse evento, os alemães foram sendo cada vez mais acuados pela contraofensiva dos soviéticos, que avançaram em direção a Berlim. Depois do dia D, a futura divisão da Europa foi definida durante a Conferência de Yalta, de 4 a 11 de fevereiro, em 1945. Com a participação do líder soviético Joseph Stalin, do primeiro-ministro britânico Winston Churchill e do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Quando os nazistas foram finalmente derrotados em 30 de abril de 1945, a Alemanha e a Europa foram divididas em duas áreas de influência. A partir da Alemanha Oriental, seguindo pela Tchecoslováquia, Hungria e Romênia, os países do leste europeu se aliaram à União Soviética, adotando governos comunistas e economia planificada. A Iugoslávia também se tornou comunista, mas manteve certa independência em relação à União Soviética. Os demais países europeus, com exceção das ditaduras fascistas de Portugal e Espanha, que adotaram uma posição neutra, tornaram-se democracias liberais capitalistas. O Japão se rendeu aos Estados Unidos em 2 de setembro de 1945. Após os ataques nucleares de Hiroshima, em 6 de agosto, e Nagasaki, em 9 de agosto, tornando-se também um aliado dos países capitalistas ocidentais. A nova divisão foi oficializada com a criação, em 4 de abril de 1949,
da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que reuniu os países capitalistas, e em 14 de maio de 1955, do Pacto de Varsóvia, que reuniu os países comunistas. Atualmente a OTAN continua ativa, mas o Pacto de Varsóvia dissolveu-se com o fim da União Soviética. O fim da Segunda Guerra marcou o início do período da Guerra Fria, que duraria até a dissolução da União Soviética em 1991, como aprendemos na aula anterior. Em maio de 1949, a União Soviética demonstrou ter armas nucleares. Por isso, o medo da destruição mútua fez com que os Estados Unidos e a União Soviética, as duas superpotências que surgiram da Segunda Guerra, evitassem um confronto aberto. Mas adotaram posições contrárias em conflitos travados em países periféricos, como nas guerras da Coreia, 1950 a 1953, Vietnã, 1955-1975 e Afeganistão, 1979-1989. Os resultados da Segunda Guerra são notados até os dias de hoje. A Alemanha é o país mais rico da Europa e o Japão, o mais rico da Ásia. No entanto, ambos são política e militarmente fracos. Países do antigo bloco comunista, como a Polônia e a Romênia, enviam migrantes para países ocidentais. A Iugoslávia, com o fim do regime comunista, fragmentou-se após Guerra Civil. A atual Rússia capitalista mantém pretensões imperiais sobre os antigos territórios soviéticos. Milícias afegãs armadas pelos Estados Unidos contra os russos formaram a Al-Qaeda. Na América Latina, o ressentimento com o apoio norte-americano a regimes anticomunistas ainda é foco de tensão política. Antes de vermos mais alguns aspectos referentes a essa temática, vamos fixar algumas informações com um teste. Escolha qual a palavra correta para completar a frase apresentada a seguir. Criada em 4 de abril de 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, reuniu os países socialistas, capitalistas, emergentes, desenvolvidos, em desenvolvimento. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, é exatamente essa a resposta, como você aprendeu há pouco. Agora, com as informações fixadas, podemos continuar as explicações. Com um novo panorama, quem dá as cartas no mundo pós-guerra? Vamos estudar sobre isso agora. Alguns organismos criados nas décadas de 1940 e 1950 influenciam a ordem do mundo. Após a Segunda Guerra, o mundo tinha duas missões urgentes: restaurar a Europa e a Ásia, devastadas pelo conflito, e impedir que outra guerra como aquela ocorresse novamente. Em seguida ao fim da guerra, em 24 de outubro de 1945, fundou-se oficialmente a Organização das Nações Unidas, ONU. Seu objetivo era substituir a antiga Liga das Nações, que foi fundada com a finalidade fracassada de evitar outro conflito como a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Atualmente, a ONU possui 193 países membros, excluindo praticamente somente os territórios com alguma pendência ou sem governo. Cada país tem direito a um voto para resolver questões como legalidade de intervenções militares e interdições a países que desobedecem aos direitos humanos. O Conselho de Segurança, CS, é o órgão da ONU responsável por garantir a paz mundial. Esse conselho determina o envio de forças a países em conflito e o cumprimento de penas internacionais contra países que não seguem suas decisões.
É formado por 15 países que avaliam se existe ameaça internacional e definem como contê-la. Em alguns casos, a decisão tem força de lei. Com o fim da Segunda Guerra em 1945, os vencedores formaram a ONU e o CS. Os aliados, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França e, posteriormente, a China, tornaram-se os membros permanentes. Os outros 10 membros são temporários e ocupam a vaga por 2 anos. O Conselho de Segurança funciona da seguinte forma. Inicialmente, tenta-se um acordo com o país em discussão. Caso o acordo não ocorrer, vota-se em uma solução mais direta, como uma eventual ação militar. É necessário que 9 dos 15 países digam sim para a decisão valer. No entanto, os 5 membros permanentes do Conselho podem vetar qualquer proposta dos outros 10 membros rotativos. Os Estados Unidos, por exemplo, geralmente vetam ações contra Israel, seu aliado, enquanto a Rússia e a China vetam ações contra países sob sua influência, como a Coreia do Norte. Além disso, às vezes, nações poderosas simplesmente ignoram decisões da ONU, como ocorreu em 2003, quando a ação que daria início à guerra do Iraque foi recusada pela ONU. Ainda assim, a operação foi realizada sob liderança dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mesmo antes do fim da Segunda Guerra, a restauração econômica do bloco capitalista começou a ser projetada. Na Conferência de Bretton Woods, ou Conferência Financeira e Monetária das Nações Unidas, que reuniu 44 países aliados entre 11 e 22 de junho de 1944. Uma das resoluções da conferência foi que o nacionalismo econômico, com a adoção de medidas prejudiciais a outros países, como subsídios e políticas tarifárias protecionistas, tinha sido um dos motivos da guerra. Dessa forma, se os países abrissem seus mercados, uma nova grande guerra seria menos provável. Nessas conferências, 2 importantes instituições foram desenvolvidas: o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o órgão hoje denominado Banco Mundial. No princípio, as 2 instituições concediam empréstimos a países pobres ou arrasados pela guerra. Atualmente, elas também ajudam países não necessariamente pobres, mas em crise financeira, como a Grécia. Contudo, essas instituições impõem condições em geral voltadas a uma economia mais liberal, com maior abertura de mercado e uma política fiscal austera. Isso significa que o governo não deve gastar mais do que coleta e deve controlar a inflação. Para alguns analistas, essas políticas não seriam adequadas aos países em desenvolvimento, pois não teriam condições de competir com as nações desenvolvidas em uma situação de livre mercado. Além disso, como essas nações precisam de grande investimento para diminuir suas enormes deficiências em infraestrutura básica, seria inevitável que o Estado gaste mais do que arrecada. Já para os economistas liberais, uma política fiscal conservadora e o controle dos gastos públicos são essenciais para que os países se desenvolvam de forma equilibrada e consistente. Com a crise econômica que atingiu diversos países do mundo a partir de 2008, a discussão sobre a melhor política está mais forte do que nunca. Agora vamos ver seu desempenho até o momento. Responda verdadeiro ou falso a respeito da declaração apresentada na página a seguir. Qual é o órgão da ONU responsável por garantir a paz mundial? Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social, Conselho de Segurança, Conselho Internacional de Justiça, Secretariado. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir.
Parabéns, você compreendeu bem. Você aprendeu que o Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável por garantir a paz mundial. Então vamos continuar. Agora, vamos entender um pouco mais sobre os processos que levaram às divisões do mundo atual. Um fator que modelou o mundo contemporâneo foi a descolonização, processo pelo qual os impérios europeus, que existiam antes da Segunda Guerra, foram desfeitos entre os anos de 1950 e 1970. Isso ocorreu em função dos movimentos de resistência nas colônias e até mesmo da oposição da opinião pública nas metrópoles. Praticamente toda a África atual foi resultado desse processo de descolonização. A Índia obteve sua independência do Império Britânico em 1947. No entanto, o território acabou dividido em 2 países. A Índia, propriamente dita, com quase 1,2 bilhão de habitantes, de maioria hindu, e o Paquistão, com uma população de aproximadamente 170 milhões de pessoas, de maioria islâmica. Os 2 países disputam até hoje o controle da região fronteiriça da Caxemira. A disputa, que se prolonga por mais de 6 décadas, já causou 2 guerras e continua gerando insegurança à região, em meio a ataques mútuos. Dos anos 1930 aos 1950, a Inglaterra e a França repartiram o Oriente Médio em diversos países de forma artificial, isto é, sem considerar as identidades culturais. Quando os ingleses se enfraqueceram na Palestina, colonos judeus, que chegaram à região em grandes números desde o fim do século XIX, declararam a criação do próprio país. Após uma guerra com os palestinos e árabes vizinhos, Israel conseguiu se estabelecer e os palestinos locais tornaram-se refugiados. Nesse cenário, é importante que você compreenda bem a seguinte definição. Fique ligado! A nova ordem mundial ou nova ordem geopolítica mundial significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os Estados nacionais após o final da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim em 1989 e a extinção da União Soviética em 1991 tiveram relevantes consequências para o mundo atual, que se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por quase todo o mundo, e a OTAN se consagrou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. O fim do regime soviético constituiu uma redemocratização e liberdade de expressão, porém também gerou instabilidade para alguns países. Em muitos casos, os conflitos político-ideológicos deram lugar às desavenças por causas étnicas, religiosas ou nacionais. O modo caótico como o capitalismo e a democracia foram implantados na Rússia resultou em um período conturbado, com alta criminalidade e crise econômica. Essa situação culminou na eleição do linha dura Vladimir Putin, ex-diretor da KGB, Comitê de Segurança do Estado da antiga União Soviética, em 1999. Seu governo autoritário, 2000-2008, foi marcado por intensa repressão aos rebeldes da República da Chechênia. Após o fim desse governo, a Rússia buscou unir as antigas repúblicas do bloco soviético na Comunidade de Estados Independentes, CEI. Algumas das repúblicas soviéticas mais importantes, como Geórgia e Ucrânia, ficaram fora do acordo,
e tornaram-se assim adversárias da Rússia. No ex-bloco comunista da Europa Oriental, fronteiras mudaram e novas crises surgiram. A Polônia entrou para a OTAN em 1999 e para a União Europeia em 2003, causando conflitos com a Rússia. A antiga Tchecoslováquia se dividiu de modo pacífico em 2 países. Já a Iugoslávia, após uma guerra civil violenta, foi dividida em Sérvia, Montenegro, Macedônia, Eslovênia, Croácia e Kosovo. Contudo, a maior consequência do fim da Guerra Fria é o chamado mundo unipolar, onde os Estados Unidos são considerados a única superpotência que restou. A partir dos anos de 1980, a China adotou um sistema híbrido, Estado autoritário e economia de mercado. Brasil, Rússia, Índia e China compõem um grupo de países emergentes com alto potencial de crescimento chamado de BRIC, nome derivado da inicial dos 4 países. De acordo com alguns analistas, o desenvolvimento desses países abre a perspectiva de criação no futuro de um mundo multipolar, isto é, com diversos polos mundiais de poder. Nesse mundo multipolar, os Estados Unidos não serão mais a única superpotência. Diante disso, o mundo que antes se encontrava na chamada ordem bipolar da Guerra Fria passou a buscar um novo termo para indicar um novo plano político. O primeiro termo que pode ser empregado para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade. Isso porque, no aspecto militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país competir com eles nesse quesito. O segundo termo utilizado é a multipolaridade, pois, após o fim da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o fator principal a ser estabelecido para definir o potencial global de um Estado nacional, mas sim o poderio econômico. Nesse plano, novas frentes surgiram para competir com os Estados Unidos, como o Japão e a União Europeia, em um primeiro momento, e a China em um segundo momento, principalmente a partir do final da década de 2000. Por último, o terceiro termo mais consensual é a unimultipolaridade. Essa expressão é empregada para indicar o duplo caráter da ordem de poder global. Uni, para indicar a supremacia militar e política dos Estados Unidos, e multi, para indicar os múltiplos centros de poder econômico. Antes de prosseguirmos, vamos verificar se você está compreendendo bem a matéria estudada com mais um exercício. Você lerá uma afirmação e depois deverá escolher a opção que determina se ela é verdadeira ou falsa. Está bem? Então vamos lá. Brasil, Rússia, Índia e China compõem um grupo de países emergentes com alto potencial de crescimento chamado de BRIC. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. É isso mesmo, você acertou. Essa afirmação é mesmo verdadeira, como vimos. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo de nossa aula. O surgimento da nova ordem mundial também alterou a forma de classificação da hierarquia entre as nações. Na aula passada, anunciamos que você estudaria sobre esse assunto. Então vamos lá. Antigamente era comum classificar os países em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Desde sua origem, essas expressões foram carregadas de forte conotação política. Foram criadas pelo economista e demográfico francês Alfred Salvi, em 1952, em um artigo publicado na revista L'Observateur. Salvi comparava o mundo daquela época com as classes sociais que existiam antes da Revolução Francesa,
que durou de 1789 a 1799. Existia o primeiro estado, formado pelos nobres, o segundo estado, representado pelo clero católico, e o terceiro estado, composto pelos plebeus, que podiam ser artesãos, camponeses, operários ou burgueses, que sustentavam a vida luxuosa dos outros dois estados. Salvi classificou no primeiro mundo os países capitalistas ricos, no segundo mundo o bloco comunista e no terceiro mundo os demais países, todos subdesenvolvidos e situados na África, Ásia, Oceania e América Latina. Note como era representada no mapa essa divisão do planeta, em primeiro azul, segundo vermelho e terceiro mundo verde. Contudo, quando o bloco comunista começou a cair, essa classificação já era considerada limitadora e ultrapassada. Fique ligado! Nos dias de hoje, os termos primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo ainda são populares, mas surgiram outras classificações que refletem melhor a realidade atual. Assim, tornou-se mais adequado falar em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, mas até mesmo esses termos estão caindo em desuso. Desde os anos 80, o Banco Mundial começou a classificar os países em 4 categorias. De acordo com sua renda per capita, são elas: baixa renda, renda per capita anual de R$ 1.900 ou menos. Renda média baixa, de R$ 1.900 a R$ 7.400. Renda média alta, de R$ 7.400 a R$ 22.800. E alta renda, acima de R$ 22.800. No decorrer dessa mudança, o Brasil passou a ser classificado como emergente, termo que, apesar de não existir oficialmente, se tornou bastante popular. O termo emergente foi criado pelo mercado financeiro para indicar países pertencentes à categoria renda média alta e que, além disso, possuam boas condições macroeconômicas e indicadores sociais razoáveis, isto é, tem potencial para chegar ao nível de alta renda nas próximas décadas. A partir de então, divide-se o mundo em países do norte, desenvolvidos, e países do sul, subdesenvolvidos. Nessa divisão é estabelecida uma linha imaginária que não obedece inteiramente à divisão norte-sul cartográfica, como você pode observar na imagem. É possível notar ainda que a divisão entre norte e sul são correspondente à divisão estabelecida usualmente pela linha do Equador, já que os critérios empregados para essa classificação são econômicos e não cartográficos. Nesse mapa, alguns países do hemisfério norte, como os estados do Oriente Médio, a Índia, o México e a China, encontram-se nos países do sul. Enquanto os países do hemisfério sul, como Austrália e Nova Zelândia, por possuírem economias mais desenvolvidas, encontram-se nos países do norte. Nesse outro mapa, é possível visualizar as áreas de influência política dos principais atores econômicos mundiais. Observe que essa é a área de influência dos Estados Unidos. Essa é a área de influência da União Europeia. Já essa última é a área de influência da China e do Japão. Contudo, é importante ressaltar que a área de influência dos Estados Unidos pode se estender para além da divisão determinada, pois sua política externa muitas vezes atua nas mais diversas áreas do mundo, com destaque para algumas regiões do Oriente Médio. Uma forma de definir se um país é desenvolvido ou não é medir seu produto interno bruto, PIB, per capita. O PIB é a soma de toda a produção econômica de uma nação, enquanto o PIB per capita é a divisão desse valor pela população total.
Assim, em países populosos como a China e a Índia, o PIB total é alto, mas o per capita é baixo. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é um indicador que considera não apenas o PIB per capita, mas também dados sobre expectativa de vida e educação. Entretanto, essas medidas apresentam uma limitação. Os rendimentos da economia não se distribuem da mesma forma entre a população. Isso porque salários e rendimentos de negócios não são iguais. Por isso, indicadores de desigualdade social, como o índice Gini, também fazem parte da avaliação ao demonstrar como a população, como um todo, tem se beneficiado ou não do aumento da renda. Quanto mais perto de 1 for esse indicador, mais concentrada é a renda. Alguns países desenvolvidos apresentam um índice Gini relativamente alto, como os Estados Unidos, 0,45, outros bem baixo, caso da Suécia, 0,25. Ambos, no entanto, possuem indicadores bem menores que os do Brasil, 0,56. Isso significa que alguns países ricos possuem desigualdade social relativamente alta, como os Estados Unidos, já outros bem baixa, como a Suécia. Ainda assim, a desigualdade norte-americana é bem menor que a brasileira. Contudo, os índices não avaliam o papel que um país representa no mundo. Países desenvolvidos também se caracterizam pela forma como participam da economia e da política mundiais. Esses países são democracias capitalistas com cultura ocidental ou ocidentalizada, e tendem a ver como positiva a reprodução de seu modo de vida em nações cuja cultura pode não receber bem essas mudanças. O exemplo são as tentativas dos Estados Unidos em tornar o Iraque e o Afeganistão democracias, apesar das identidades tribais e religiosas complexas da região. Por terem população com maior grau de escolaridade e mais conhecimento acumulado, e por possuírem grandes indústrias multinacionais, os países desenvolvidos geram inovação tecnológica e produtos com valor agregado, ou seja, produtos com trabalho sofisticado e caro adicionado. Já os países em desenvolvimento importam esses produtos e exportam commodities, produtos agrícolas ou de extrativismo, como alimentos, minérios e petróleo, cujos preços são definidos basicamente pela oferta e procura. Desde a segunda metade do século XX, muitas indústrias de países desenvolvidos começaram a se instalar nos países em desenvolvimento, à procura de mão de obra mais barata e também para atender ao mercado local. A parte criativa do trabalho continua a ser feita nas matrizes, mas agora há novas oportunidades para países que investem na educação da sua população, como ocorre na Índia, que tem se tornado polo de serviços de informática. Um aspecto importante sobre os países desenvolvidos é que muitos deles, como Inglaterra e França, foram sede de impérios coloniais até a segunda metade do século XX. Sua história e seu poder econômico irregular também se refletem em influência cultural e política desiguais, como a onipresença da indústria cultural americana pelo mundo. Países ricos conseguem dar subsídio à sua agricultura, fechando as portas para os produtos de países pobres. Atualmente, muitas políticas são movidas pelo ressentimento político e cultural das ex-colônias na África, na Ásia e no Oriente Médio, e também de países sob influência dos Estados Unidos na América Latina. Agora, para aperfeiçoar a sua compreensão sobre o conteúdo estudado, vamos fazer um teste antes de prosseguirmos.
O que é o Produto Interno Bruto? É a soma de toda a produção econômica de uma nação. É a quantidade de todos os produtos fabricados em um país. É o total da população de um país. É a divisão da produção econômica pela população total de uma nação. Nenhuma das alternativas anteriores. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Exatamente, você está mesmo atento. Essa é a resposta correta. Com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência à nossa aula. Antes de encerrarmos a aula, vamos ver mais alguns aspectos importantes sobre essa temática, para complementar o seu aprendizado. Os países desenvolvidos enfrentam alguns problemas como a queda de natalidade, o envelhecimento da população e o aumento da imigração. Em alguns desses países, por razões xenofóbicas ou religiosas, as relações entre cidadãos locais e imigrantes tornam-se tensas. Como você já aprendeu, entre os países em desenvolvimento, os emergentes são aqueles que estão crescendo em ritmo mais acelerado. Os países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, são considerados particularmente promissores. Outros emergentes são o Chile, o México, a África do Sul, a Turquia e os tigres asiáticos, Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. Você também viu que a nova forma de trabalho leva a atividade industrial para países emergentes, em busca de mão de obra mais barata. No entanto, esse movimento gera conflitos com os trabalhadores de nações desenvolvidas. O fato de os lucros das multinacionais, as decisões administrativas e o desenvolvimento tecnológico ainda se concentrarem nos países desenvolvidos, são um fator encarado como negativo para a industrialização nos países emergentes. Na China, é comum a ocorrência de condições de trabalho desumanas, como a ausência de direitos trabalhistas, longas jornadas de trabalho e exploração de trabalho infantil. A independência política conquistada pelos países emergentes, graças ao desenvolvimento econômico e militar, criou um novo equilíbrio de poder. No entanto, essa independência gera conflitos com países desenvolvidos, principalmente envolvendo questões de direitos humanos, trabalhistas e ambientais. Vamos ver um grande exemplo desses conflitos contemporâneos. Como vimos, com o término da Guerra Fria, os Estados Unidos assumiram isoladamente a supremacia bélica do mundo. Ainda que a Rússia tenha herdado a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética, o país afundou em uma intensa crise ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000. Esse fato impossibilitou que a Rússia mantivesse a conservação de seu arsenal, pois isso demanda um alto custo. Diante disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar os seus gigantescos investimentos em armamentos e tecnologia bélica. Porém, em 2001, um novo inimigo surgiu com os atentados de 11 de setembro, atribuídos à organização terrorista Al-Qaeda. A tragédia de 11 de setembro vitimou centenas de pessoas, mas motivou os Estados Unidos a gastarem ainda mais com armas. Com isso, sob o comando do então presidente George W. Bush, os Estados Unidos iniciaram uma intensa guerra ao terror, em que foram gastos centenas de bilhões de dólares. Inicialmente, os gastos se destinaram à invasão do Afeganistão em 2001, sob a argumentação de que o regime talibã, que governava o país,
daria suporte para a Al-Qaeda. Posteriormente, os gastos ocorreram com a perseguição dos líderes dessa organização terrorista, com destaque para Osama Bin Laden, que foi encontrado e morto em maio de 2011, no Paquistão. Assim, pode-se constatar que não existe, pelo menos por enquanto, nenhum país que se atreva a constituir uma guerra contra o poderio norte-americano. O inimigo agora é muito mais difícil de combater, pois são grupos que atacam e se escondem em meio à população civil de vários países, já que armas de destruição em massa não podem ser utilizadas. Agora sim podemos encerrar nossa aula. Foram muitos os conhecimentos aprendidos até aqui, não é mesmo? Na aula de hoje, você aprendeu que a Segunda Guerra Mundial redefiniu as fronteiras entre os países, provocando novas divisões políticas e econômicas ao redor de todo o mundo. Também viu que órgãos foram criados com o objetivo de reconstruir o mundo no pós-guerra e manter a paz, como a ONU, o FMI e o Banco Mundial. Além disso, você aprendeu que a nova ordem mundial significa o plano geopolítico internacional das relações de poder e força entre os países após o final da Guerra Fria. Por fim, você estudou sobre a classificação dos países em primeiro, segundo e terceiro mundo, ou em desenvolvidos, em desenvolvimento e emergentes. É primordial que você entenda bem o conteúdo apresentado para que possamos continuar as nossas aulas com êxito.